tarde a todos, boa tarde a todos. O nosso chefe de gabinete vai fazer uma saudação, que não é cantar o hino do Corinthians, que nem ele estava cantando aqui agora, viu? É uma saudação pessoal presente. Boa tarde, sejam bem-vindos. Aos poucos, mas com muito entusiasmo. Acho que é mais uma oportunidade que a administração dá a todos nós de interagir, participar, interagir com essa ação de propor, ouvir e dar as evolutivas. Um parênteses rápido para falar um pouco da eleição do Conselho Participativo. Como todos já sabem, isso vai ocorrer, isso irá ocorrer no próximo dia 8, onde os já inscritos, né, irão participar de um processo de voto direto. Então é isso. Sejam bem-vindos. Agradecer a presença aqui do senhor Tacone, o chefe de gabinete do vereador Goulart. Não sei se tem alguma outra autoridade representante de vereador aqui presente. Benê? Representando o gabinete. Representando o gabinete da terceira idade está o Benê. Se tiver mais alguém reivindicar alguma outra associação, nós também vamos citar. Tacone, seja bem-vindo, viu? Muito obrigada por representar um parlamentar da região. Então, boa tarde, meu nome é Tamara, estou aqui representando a Prefeitura de São Paulo. Eu sou assessora do gabinete do prefeito Fernando Haddad e vim ajudar, então, em nome da Secretaria de Planejamento, explicar um pouco do processo que aconteceu desde aquela nossa primeira audiência do programa de metas e também os próximos passos. Antes da gente começar, eu vou passar a palavra para o Dr. Ricardo Padula, que é assessor jurídico da subprefeitura, que ele vai explicar um pouco sobre a dinâmica do Conselho Participativo, como ressaltado, né, pelo Antônio Dias. As eleições vão ser no dia 8. Então, eu acho que o Dr. Ricardo pode explicar um pouco melhor, e se alguém depois precisar de algum esclarecimento, a gente também fica à disposição. Boa tarde. Meu nome é Ricardo Padula, sou da assessoria jurídica da subprefeitura. Os rostos que eu vejo aqui são todos praticamente conhecidos e tenho quase toda a certeza que poucas dúvidas, se houverem, sobre o conselho, eu vou ter que dirimir. Esse processo já se arrasta de uns 3, 4 meses de organização. Inicialmente, a prefeitura trabalhava com a possibilidade de tocar a eleição sozinha, porque não havia ainda a certeza de se fazer o acordo com o TRE. O acordo foi feito e quem vai dirigir a eleição, com o apoio das urnas eletrônicas e escolher os pontos de votação, é o próprio tribunal. A eleição é regida pela lei eleitoral, com as mesmas regras. As pessoas vão votar nos seus pontos específicos, poderão ser votadas por qualquer pessoa, os candidatos poderão ser votados por qualquer pessoa da capital de São Paulo. Inicialmente não era assim, foi mudado, portanto hoje a eleição é universal. Se o cidadão é candidato aqui, mas ele tem conhecidos do outro lado da cidade, poderá ser votado por lá também. Vai se dar no dia 8 de dezembro, semana que vem, das 8 às 17 horas. É isso. Se alguém tiver alguma dúvida, se eu puder esclarecer, esclarecerei. Quer usar algum dos dados? Você quer colocar os dados? Não, estão aqui. Se quiser. Na entrada tem esse pequeno panfleto
que dá as informações do site. Já deve estar no site uma janelinha onde se coloca o número do título, e com o número do título é possível saber o ponto de votação. Se chama ponto de votação porque o TRE não quis confundir o eleitor para as eleições do ano que vem. Se colocasse zona, seção, o eleitor ano que vem poderia imaginar que mudou o ponto de votação dele. Então, nós estamos chamando, por ordem do TRE, de ponto de votação. Ok? Pois não? Só vou pedir que todo mundo que for falar, fala no microfone para a gente conseguir gravar, garantir que a voz vai sair na gravação. A Cris vai me ajudar aqui nessa logística. Cris da Secretaria de Planejamento, que também está ajudando a gente hoje. Tá ligado? Acho que tá. Alô? Boa tarde. Nossa! Lá no meio? Então, assim, o microfone era bem melhor. Boa tarde, meu nome é Anelita. Eu moro no Residencial Cocaia. A gente está fazendo um trabalho, trabalhando nossos conselheiros da região, que é o Sandro, o Juarez, a Silva e outros mais que nos estão nos procurando. E assim, o que eu queria esclarecimento, que vieram perguntar para mim, a pessoa que nunca votou e adquiriu o título agora, ele vai poder votar nessa eleição? Essa é a pergunta. Vocês têm essa resposta? Obrigada. Vamos fazer uma rodada de perguntas. Alguém tem alguma pergunta específica sobre o Conselho? Só isso? Por enquanto, então, acho que o doutor Ricardo pode responder, depois a gente segue com a audiência. Olha, se tirou o título agora, recentemente, ele vai ter que procurar o ponto de votação e verificar se o nome estará na lista. Se estiver na lista, ele poderá votar. Se não, não. A subprefeita Cleide está sugerindo a presença do Francisco Ceará, é isso? Para dar uma explanação sobre a última reunião que vocês tiveram, sobre a questão das escolas, dos pontos de votação, acho que pode ser um pouco esclarecedor. Obrigado. Boa tarde a todos. Nós tivemos uma reunião, falar aqui na tribuna que fica mais chique, né? Nossa, está tão alto esse som, não está? Nós tivemos uma reunião na última semana, e foi colocado, inclusive apareceu bastante coisa aqui nos slides, né? Está passando aí. Vão ser 250 pontos de votação. Eles pegaram um determinado número de escolas e centralizaram numa só. Nós indicamos aqui 23 escolas na região, eles só aprovaram 8. Tudo isso foi feito pela Prodan e pelo TRE, né? Não é nada da secretaria, nem do gabinete do prefeito, nem da subprefeitura, né? Tem 4 pontos de votação no Grajaú, 2 no Varginha, 2 no Socorro e 2 na Cidade Dutra, né? Está no site, se você entrar lá na eleição do Conselho Participativo, você vai ter a lista de todas as escolas, ou se alguém preferir,
nessa semana, pode passar na subprefeitura também, que a gente está à disposição para passar para vocês essa lista. A gente pode imprimir, não tem problema nenhum, que a gente vai estar lá à disposição para imprimir para vocês, com a nossa região, com só a Capela do Socorro, sem as outras escolas. Uma outra coisa que foi colocado lá, assim, foi colocado como dificuldade, né? Que tem pessoas que estão aqui no Imbuias e vão votar lá no Cantinho do Céu. Então, os candidatos, esse é só um exemplo para vocês verem. Então, assim, pessoas do Três Corações, que moram lá no Varginha, vai vir votar aqui na Cidade Dutra. Então, o TRE, ele fez não é nem uma crítica, mas ele fez uma lambança, né? Que vai dificultar um pouco. Então, vocês que são candidatos, vocês têm que se organizar, pegar essa lista de escolas, né? Pegar essa lista de escolas, se organizar para no dia você estar dando condições, né? Ou condição para o eleitor vir votar, para vocês ter bastante voto e ser representativo. Obrigado, é isso. Obrigada, Francisco. Então, seguindo com a nossa audiência, quais são os próximos pontos? A gente fez essa apresentação, né, sobre o Conselho Participativo. Agora a gente vai apresentar o ciclo participativo de planejamento e orçamento. Cris, você não quer? Porque aí eu fico de pé e consigo olhar melhor lá. Você fica aqui no... Porque senão eu vou ficar de costas para vocês, então é mais fácil eu vir desse lado. Do ciclo participativo de planejamento e orçamento, a apresentação das metas priorizadas, que foi o que vocês fizeram na última audiência que a gente teve aqui na Capela do Socorro, e depois a gente vai ter uma dinâmica para a gente discutir o plano de obras das subprefeituras, que é o objeto principal da nossa audiência hoje. A gente vai se reunir para priorizar quais são as demandas que vocês vão trazer para a gente para o plano de obras da subprefeitura. A gente pode passar, né, Cris? Vamos lá. Opa! Como que começou o nosso ciclo participativo? Então, a gente tem feito audiências públicas desde o começo do ano, vocês já devem ter participado de algumas. Até março, a gente elaborou a primeira versão, que a gente tinha 21 objetivos e 100 metas, que foi aquela primeira versão que a gente apresentou lá na primeira audiência para vocês, que foi até lá no CEL, em abril. Então, a gente fez as 35 audiências, reuniram cerca de 6 mil participantes. Vocês conseguiram sugerir coisas novas nessas audiências. Então, a gente levou as sugestões por escrito, por e-mail e também as colocações que vocês fizeram na audiência. E a gente reformulou o plano de metas que a gente tinha feito até na primeira fase. Então, entre abril e agosto, a gente sistematizou essas 9 mil sugestões recebidas, incorporou numa nova versão do plano, que foi esse plano que vocês receberam agora na entrada. Então, daquele caderninho vermelho que a gente tinha no começo, agora a gente passou para esse, que é uma revisão com base no que foi colhido nas audiências públicas. Então, agosto a gente fez as audiências devolutivas, né, mostrando como o plano ficou depois das sugestões, que contou com cerca de 3.400 participantes. Então, qual que foi o resultado de todas essas audiências? Não foi só uma audiência para a gente ouvir o que vocês tinham para falar e não tomar uma ação sobre isso. Então, a partir do que foi demandado nas audiências, foi feita uma compatibilização com o que era possível de ser feito e incorporado as sugestões da população no novo plano. Então, do começo, que a gente tinha 21 objetivos e 100 metas, a gente passou para 20 objetivos e 123 metas. Teve um objetivo que foi fundido e deu origem a um novo, e 28 novas metas, incorporando a maior parte dessas demandas que foram trazidas. Também, durante esse ano, a gente conseguiu incorporar de uma forma inédita, como nunca tinha sido feito na cidade, o programa de metas, que foi construído de forma participativa com o plano plurianual.
que é uma obrigação, né, constitucional que os municípios, os estados e o governo federal têm que cumprir, que é deixar bem claro, né, através de uma lei, quais vão ser as metas que a administração pública vai percorrer e com que recursos, com que prazo e etc. Então, a gente pegou o programa de metas que a gente formulou com vocês, com base nas sugestões de vocês, com base no trabalho da Secretaria de Planejamento, e transformou na lei do Plano Plurianual. Então, por exemplo, se a gente tem o objetivo 2, que é melhorar a qualidade de educação e ampliar o acesso à educação infantil, isso virou um programa dentro do PPA. Então, quando vocês quiserem acompanhar o andamento da meta, vocês também vão conseguir fazer isso através do Plano Plurianual, que é uma lei municipal que está sendo votada agora na Câmara Municipal. Depois vem, né, para a sanção do prefeito, mas também é mais uma forma de vocês conseguirem acompanhar a evolução das metas. E depois do PPA, né, depois de formulado o PPA, isso dá origem a uma lei orçamentária anual, que é pondo ano a ano, né, todo ano a gente tem que fazer uma lei orçamentária determinando quais são os seus recursos que vão ser usados para a gente atingir esses objetivos. Uma coisa tem que estar linkada na outra. A gente não pode fazer um PPA, né, uma lei orçamentária que não tenha nada a ver com as metas que a gente quer atingir. Uma coisa tem que estar linkada na outra. Então, esse ciclo é importante a gente fazer em conjunto, né, para a gente não perder o que a gente está fazendo, né, gastando os nossos recursos com as metas que a gente se propôs a atingir. E também um outro resultado bem bacana que a gente conseguiu nesse processo é conseguir detalhar quais vão ser exatamente os objetos dos nossos programas, da nossa execução orçamentária. Então, a partir das sugestões que foram dadas nas subprefeituras, então é melhor a gente construir um lugar, fazer o BS em tal lugar. A gente conseguiu detalhar já no próprio PPA quais vão ser os lugares em que as ações vão ser feitas. Então, por exemplo, quando a gente fala da construção de centros de educação infantil, que são as creches, a gente consegue já ver no próprio PPA onde vão ser essas creches, esses 6. Então, por exemplo, aqui, né, só tem uma parte, né, da meta, mas já tem Bela Vista, Sapopemba, Jardim Ângela, etc. Qual é a subprefeitura, em que ano ela vai ser feita, se ela vai ser feita em 2014, já no próximo exercício, ou só no seguinte, e quanto ela vai custar para o próximo ano. Pode continuar? Para acompanhar todo esse processo de planejamento, de definir onde o recurso que a cidade tem vai ser usado em cada lugar, a Secretaria de Planejamento propôs uma reformulação do Conselho de Acompanhamento do Programa de Metas, que agora vai ser o Conselho de Planejamento e Orçamento Participativo. Quem puder, pode participar, quem puder e quiser, né, pode participar da construção da minuta que vai criar esse conselho. É só entrar no site do Planeja Sampa, que está aí. Então, minuta.planejasampa.prefeitura.sp.gov.br, e opinar sobre como vai ser o modelo do novo conselho. Esse conselho, o que ele vai fazer? Ele vai ajudar a organizar e definir o modelo de participação do ciclo participativo de orçamento e monitorar e fiscalizar a execução das metas. Então, esse conselho vai atuar junto à Secretaria de Planejamento para garantir que as metas estejam sendo cumpridas conforme a gente determinou. Nossa, bem melhor. Conforme a gente determinou nas audiências públicas e nessa versão que a gente entregou para vocês hoje. A gente vai ter representantes territoriais que vão ser membros dos conselhos participativos, que vão ser eleitos no dia 8. A gente vai ter a representante dos conselhos setoriais, então, Conselho de Saúde, de Educação, da Assistência Social e por aí vai. E representação dos segmentos sociais, que também ainda não tem representação. Então, fica aberto até dia 6 de dezembro. E o poder público, claro, precisa estar junto no conselho para a gente conseguir fazer um diálogo, né? Obrigada, meu. Cris.
A representação territorial, como a gente já falou, né, e o doutor Padula ajudou a esclarecer, vai se dar através do Conselho Participativo, que vai ser instalado nas subprefeituras a partir da eleição do dia 8, que vai ser a instância de interlocução, articulação e promoção das audiências e outros canais de participação na Capela do Socorro e em cada subprefeitura, com as eleições no dia 8 de dezembro. Outra forma bacana que a gente tem de vocês participarem, nos ajudarem a fazer uma cidade melhor, que seja mais de acordo com o que vocês desejam, o que vocês precisam, é através da participação digital. Então, às vezes, a gente não consegue estar em todas as reuniões dos conselhos, não consegue participar de todas as audiências, mas a gente está tentando criar instrumentos para que cada um, no lugar que estiver, na hora que puder, consiga participar, consiga nos ajudar também. Notícias, agenda, informações do Conselho de Planejamento e Orçamento Participativo, dos Conselhos Participativos, acompanhamento da execução do PPA, do Programa de Metas de Orçamento. Então, lá a gente vai ter dados de como as metas têm sido trabalhadas, integrado com as redes sociais. O site próprio Planeja Sampa, ele já foi feito de uma forma participativa. Então, as pessoas... o site, a gente convidou vários grupos que trabalham com o desenvolvimento de sites para participar da construção, né? Que foi já um primeiro passo de fazer isso de uma forma um pouco mais colaborativa. Acho que é isso, né? O que mais que a gente vai fazer daqui para frente? Né? Depois dessa audiência pública, a gente vai fazer agora a discussão, definição do plano de obras das subprefeituras, que é o que a gente veio fazer aqui hoje. Uma vez por ano, a gente tem a repactuação do programa de metas, porque as coisas evoluem, né? As coisas mudam. Às vezes, tudo aquilo que a gente planejou lá no começo do governo, ela pode ser que mude a prioridade com o passar do tempo. Então, a gente precisa, uma vez por ano, se encontrar e ver se aquilo que a gente planejou no começo ainda faz sentido ou não para a nossa cidade, né? Então, uma vez por ano, a gente está se propondo a reavaliar esse material que a gente construiu também com vocês. Participação, né, popular na elaboração das leis orçamentárias, definição dos mecanismos de acompanhamento, então, através dos conselhos e de outros instrumentos que a gente possa garantir que vocês tenham informações sobre como a gente está cumprindo as metas. Agenda de capacitação e informação de todos os agentes sobre os instrumentos de planejamento, né? Então, além de abrir os canais, ter formas das pessoas se apropriarem daquilo que acontece lá dentro, né? Então, como ler, como usar melhor os dados, garantir que todo mundo tenha acesso à informação. Sobre o planejamento, então, sobre o funcionamento do bem público e sobre participação. Passando, então, para a segunda fase, a gente vai apresentar o resultado das audiências públicas de agosto, que foi quando a gente fez a priorização das metas em cada subprefeitura. Aqui na Capela do Socorro, a gente teve 67 cédulas, e essa foi a distribuição da votação. Em primeiro lugar, Unidade Básica de Saúde, que é a meta 24, né, teve 32 votos. Depois, unidades habitacionais, corredores de ônibus, execução do Plano Viário Sul e vagas para a educação infantil. E aí, né, continua as outras metas que também receberam votos. Então, essas foram as metas que vocês indicaram lá em agosto, que seriam as prioritárias para a região. Como que elas estão, então? Como a gente traduziu essas metas priorizadas por vocês na Lei Orçamentária Anual? A gente vai falar aqui mais sobre o período de 2014. Então, o que vai acontecer no ano que vem? Não é... tudo isso que a gente vai falar não é que vai acontecer tudo em 2014, mas focando nessa próxima lei orçamentária que a gente já teve que fazer. Claro que as ações continuam a se desenvolver em 2015 e 2016. Então, em primeiro lugar, né, Unidade Básica de Saúde. Previsão de entrega. A gente vai ter unidades em 2014, em 2015 e 2016. Na lei de 2014, a gente já tem algumas UBSs previstas. Então, Cantinho do Céu, Ébanos, Jardim Eliane 2, Vila Rubi,
Jardim Orion, Vila da Paz. Desse valor, né, que vocês estão vendo, tem 5 milhões e 500 previstos para cada UBS, o que está previsto nessa despesa? Então, contratação de projeto e despesa preliminar. Então, projeto, sondagem, etc., dos terrenos. A questão das obras e instalações, aquisição de equipamentos e material permanente. Para os outros anos, a gente ainda tem outras 2 UBSs, que são a Jardim São Bernardo e Faria Lima. Então, também vão ficar, não estão em 2014, que é o que a gente veio conversar, mas também já tem previstas mais 2. Se vocês pegarem no livrinho de vocês, nas fichas novas das metas, uma coisa bem bacana que a gente conseguiu fazer dessa vez, vocês têm todas as metas regionalizadas. Então, na meta 24, que é a meta de UBS, se você olhar no verso do mapa, no verso da ficha, tem um mapa que está falando aqui quantas UBS vão ser entregues em cada lugar. Vocês podem ver que a Capela do Socorro tem as 7 UBS previstas para serem entregues entre 2014 e 2016. É uma outra forma de vocês conseguirem acompanhar o que a gente planejou para cada região. Oi, desculpa? Uhum. Vai ficar no site do Planeja Sampa, Cris? Tá. Vai estar no site do Planeja Sampa também, planejasampa.prefeitura.sp.gov.br. Mas todas essas informações vocês conseguem achar nas fichinhas. A gente só transformou numa coisa um pouco mais legível, porque para garantir que a gente está falando da capela. Só um detalhezinho. No site já estão as metas, já dá para visualizar elas por objetivo, tá? Por cores diferentes, inclusive de acordo com o objetivo. E futuramente, quer dizer, em curto prazo, acho que até o final, não dessa semana, mas da outra semana, por exemplo, se colocar ali Capela do Socorro, vai encontrar tudo que está previsto para aquela região, tá? Ou por tema também. Agora a tabela está lá já, né, Cris? O Excelzão da base de dados. Para quem tiver um pouco mais de conhecimento, a gente deixou também disponível no site a base de dados do PPA. Então, vocês conseguem entrar, baixar um Excel, uma tabelona, que tem tudo isso que a gente falou, está tudo lá, é só você selecionando, mas aí precisa ter um pouquinho mais de habilidade ali com os dados. Mas aí você consegue somar tudo, ver quanto que é o total de recursos e etc., né, Cris? É isso. Vamos lá para a próxima. Então, segundo lugar, unidade habitacional. A gente tem previsto, para a Capela do Socorro, uma previsão de 17.295 unidades habitacionais. Vão ser entregues entre 2014 e 2016, a responsável é a Secretaria de Habitação. Para a lei de 2014, a gente tem a previsão de 257 unidades, com um orçamento de cerca de 5 milhões. Elementos de despesa, então, contratação do projeto, obra, aquisição dos imóveis, obrigações tributárias, né, os impostos que a gente tem que pagar em cima das construções e material de consumo. Para o próximo período, então, né, depois da lei de 2014, a gente ainda vai ter a construção prevista de mais 17 mil unidades, com um valor aproximado de 260 milhões de reais. Por que a maior parte do recurso está lá na frente e não está em 2014? Porque a gente precisa adquirir terreno, fazer projeto, fazer sondagem, fazer planta expropriatória. Então, o processo de preparação, às vezes, é mais longo do que a construção da obra em si. Então, não é que a gente está fazendo menos agora e depois vai fazer um monte. É porque o processo é um pouco mais demorado mesmo. Terceiro lugar, corredor de ônibus. Para 2014, a gente não tem uma ação ainda orçamentária prevista, porque também é um processo bem complexo você construir um corredor de ônibus. Então, a maior parte das metas de corredor está para 2015 e 2016, não vão ficar para entrega no ano que vem. Secretaria responsável é transportes, e o que a gente tem previsto? A gente tem o Belmira Marim, então 4 quilômetros de corredor, o Cocaia, com 10 quilômetros,
que já tem uma parte do orçamento previsto na LOA, né, de 2014, então uma parte dos recursos para a preparação da obra, para o projeto, e enfim, já vai entrar em 2014, mas uma grande parte ainda vai ser executada mais para frente. Então, vão ser obras que a gente vai conseguir ver o resultado, não já em 2014, vai demorar um pouquinho mais, como todos os corredores da cidade. As despesas previstas, então, contratação de projeto, obras, instalações, aquisição de imóveis. E também, com orçamento só para 2015 e 2016, o Vila Natal. Quarto lugar, Plano Viário Sul, que é uma meta, né, um plano que já existia antes, né, do começo da gestão, mas prevê uma série de melhoramentos viários. Também, para 2015... Você acha melhor? Posso pedir para só você falar no microfone para a gente garantir a gravação? Com relação à mobilidade urbana, transporte, eu vi aí o orçamento e eu estou lendo o caderno ali, eu estou observando que tem uma questão, dados importantes com relação à violência no trânsito, o número de morte, a violência do pedestre com relação aos motoristas, e isso tem um custo São Paulo muito alto, altíssimo. E eu não vejo nada no orçamento com relação à educação de trânsito. Não tem nenhum investimento pensando na educação de trânsito. Quando nós investimos na educação de trânsito, a curto, a médio, a longo prazo, no decorrer do processo, isso vai gerar o quê? Uma diminuição dos custos nas operações viárias diárias. Então, eu não vejo como a Secretaria de Planejamento até agora não pensou, não tem uma vírgula que fala com relação à educação de trânsito, certo? Que tem que ser constante, tem que começar a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Obrigada pelo adendo, a gente vai levar como sugestão. Então, quarto lugar, o Plano Viário Sul, também a maior parte dos recursos vai ser empenhada em 2015 e 2016, a responsável Secretaria de Infraestrutura Urbana. Despesas previstas, então, contratação dos projetos, aquisição dos imóveis que a gente precisa desapropriar ao redor, obras e instalações. O orçamento previsto para 2014, 66 milhões, mas a maior parte do orçamento vai ficar para 2015 e 2016, com mais 215 milhões de reais. E o Viário Sul ele não abrange só a Capela do Socorro, né? Mas, se não me engano, né, Cleide? É mais de uma subprefeitura. Se eu não me engano. Mas, enfim. Em quinto lugar, vagas para educação infantil. Para a DRE da Capela do Socorro, a gente tem, na Lei Orçamentária de 2014, 67 milhões, contratação de projeto, contratação de profissionais. E para 2015 e 2016, mais 224 milhões previstos para ampliação de vagas de educação infantil. Então, isso é o resultado, foi como a gente conseguiu traduzir de uma forma orçamentária, de uma forma tentando levar em conta a regionalização e a priorização das metas que a gente fez na última audiência, na Lei Orçamentária Anual e no PPA. Como a gente disse, os dados estão disponíveis lá através desse caderno que a gente entregou, estão lá no site, para vocês também nos ajudarem, com o longo do tempo, ver se a gente está conseguindo cumprir a nossa meta ou não, principalmente através dos conselhos participativos e do Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento. O que a gente vai discutir agora? A ação orçamentária prevista no PPA, 1170, que é a Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros, que é o plano de obras das subprefeituras. Na LOA de 2014, que é o que a gente vai discutir agora, qual que vai ser a aplicação de recursos em 2014, a gente tem um investimento previsto para a Capela do Socorro de R$ 3.136.891. Não é todo o recurso que a SUB recebe, e é o que recebe somente para o plano de obras local. Então, não é tudo que vai ser feito de obra na subprefeitura. É importante ressaltar que é o que está sob responsabilidade da subprefeitura. O que a gente vai fazer? A Cris vai me ajudar agora, e eu queria pedir a ajuda de vocês para a gente fazer essa dinâmica.
A gente vai se reunir em grupos. A gente pode fazer o quê, Cris? 3? 4? 3? 3 grupos, então. A gente vai se reunir. A Cris vai passar para vocês uma planilha com todas as obras possíveis de serem feitas na subprefeitura. O que a gente quer de vocês? Que vocês discutem e sinalizem para a gente, pode sinalizar quantas vocês quiserem. Quais são as mais prioritárias, para a gente incluir como prioridade do plano de obras da subprefeitura. É importante ressaltar, se todo mundo assinalar todas, a gente não vai saber qual que é mais prioritária ou não. Então, é importante que vocês nos falem qual que é mais importante, né, nessa planilha que a Cris está entregando para vocês. Então, eu queria propor de vocês se reunirem, sinalizarem para a gente, e aí depois a gente volta para fazer um fechamento e mostrar o que foi priorizado por vocês. 3. O que você acha, Cleide? Tá bom. Fiquem à vontade. Faz um rodízio. Tudo bem, gente? Então, vou dar 25, meia hora para a gente discutir nos grupos. E a gente volta para mostrar o que foi a priorização de vocês.
Vamos lá, pessoal? Sabe aquela ciclovia que nós não podemos pagar porque o nosso cadinho, o nosso CNPJ está azul? Eles querem que a gente faça, o que eu vou fazer? Explica. Explica. Eu explico. Eu sei, explico. Eu sei. Minha vida explica um pouco, já está falando sobre isso, porque afinal de contas, para que você serve mesmo? Você Gente, vamos lá. Você tem essas... Ó... Vamos lá, então? Todo mundo entregou essa folha? Tá bom, então vamos... A gente começa... Eita. Tá bom. Beleza. Vamos... A gente tem 2... Quantos tem aí, cliente? Vermelho. Muito prova. Tá. Obrigada. Então, vamos lá. Deixa. Esse daqui. Pessoal, ó, uma coisa, nenhum dos 3 grupos assinalou nessa lista aqui. Vocês só colocaram as sugestões atrás, certo? É isso mesmo? Porque o que a gente entende disso? Que vocês não estão priorizando nenhuma das obras que estão nessa lista. É isso. Que a prioridade são essas sugestões. Ah, tá, entendi. Tá bom. Tá bom. Tem mais uma lista? Desculpa. Isso. E a prioridade, então, são essas sugestões. priorização deve ser feita pelo corpo técnico da prefeitura. Ô, louco, não, quer dizer. Não precisa, não precisa. Ah. Não, desliga. É assim. O que eles... Sim, sim. Você fala dos valores, você quer que eu explique um pouco o negócio da obra? Uma breve explicação. Mas ele vai só explicar a coisa do recurso. Para essa lista aí, por favor. Não sei. Ah, essa. Você dá início? Você dá início? Vamos voltar aqui, então, à nossa audiência. A gente recebeu, então, o material dos 4 grupos.
antes da gente continuar, então a gente está aqui com o Antônio, com a Cleide, com o Padula e com o Francisco. O Francisco vai fazer uma pequena explicação sobre a questão... O Francisco... Vasconcelos, você está sendo convocado para a mesa. Porque o Vasconcelos e o Francisco vão fazer uma breve explicação sobre o plano de obras em si, que eles tinham proposto inicialmente. Ela vai explicar, a Cleide vai explicar. A Cleide vai explicar, então a Cleide vai explicar. Isso. Olha, realmente eu participei de um grupo. Nesse grupo, eu não senti nenhuma crítica às obras que nós propusemos. Só acho que faltou o entendimento de que a gente teria que botar numa ordem de prioridades. Se vocês concordarem que a ordem de prioridade seja essa que está na lista, tudo bem, senão eu vou ter que voltar para vocês para numerar 1, 2, 3, 4, 5. Então tá, ó, é isso que eu entendi. O que deixei claro para vocês é que isso que está na lista será executado. Tá? O que vocês poderiam ter dito é qual vai ser a primeira, a segunda, a terceira. Tá? No ano que vem, nós vamos fazer tudo que está aqui, entendeu? Como teve uma lista aí que tem a seguinte sugestão: a prioridade fica a cargo dos técnicos da prefeitura decidir. Tá? Nós já decidimos. Entendeu? Então, isso aqui é o que vai ser feito. Agora, o que nós temos aqui é um registro bastante valioso e que nos serve para o ano que vem e para os outros anos, que são acréscimos de outras obras. Isso sim, tá? Só fazendo também um adendo, o papel do Conselho Participativo, que está sendo votado no dia 8, e vai ser empossado em janeiro, é acompanhar e também fazer a priorização desse plano de obras. É isso, né, Cris? Então, assim, a instância que vai atuar sobre esse plano de obras é o Conselho Participativo, que vai ser... As eleições vão ser agora no dia 8. Em colaboração, né, com a subprefeitura. Eu só queria explicar que numa das propostas, todas as propostas para novas obras foram muito boas, nós vamos utilizar. Só quero explicar que foi listada aqui construção da UBS, Nova Jaú e Lucélia. Isso não cabe à subprefeitura, isso é contemplado por outra secretaria, correto? Então é bom que vocês entendam isso, não adianta cobrar, a prefeitura pode encaminhar os pleitos, mas não é competência da subprefeitura essa construção. O nosso foco é mais manutenção, correto? Dias. Acho que vale a pena mais uma informação complementar. Nessa lista que vocês observaram aí, a 14, a 15, a 16, a 17 e a 19, essas propostas foram objetos de emendas de vereadores para o ano que vem. Bom, mas o que tem a ver uma coisa com outra? Tem a ver, porque na verdade quando a gente traz para o plano de obras aquilo que poderia ser executado como emenda, isso significa na prática que esse dinheiro que a emenda não vamos utilizar na emenda, ela pode ser utilizada para atender as outras reivindicações que vocês fizeram. Não todas na íntegra. Não é uma notícia de consolo, não é isso. Estou explicando porque só aqui, nesses números que eu citei, tem quase R$1 milhão envolvidos. Ou seja, isso, volto a dizer, era objeto de emendas de vereadores para o ano que vem, que nós resolvemos incluir no plano de obras. Simplificando a linguagem, esse dinheiro sobrou para o vereador investir em uma outra área, que como aqui a gente percebe que a participação de pessoas ligadas a um a outro vereador e as lideranças de bairros é quase que compacta, isso poderá ser então discutido com o seu próprio vereador. Ou seja, não foi contemplado aqui,
mas existe a possibilidade de se transformar em emenda do vereador. Deu para entender, né? Obrigado. Só uma coisinha que eu considero bastante importante. Quem aqui pediu guia e sarjeta na rua Pedra Maria das Dores? Vocês pegam uma cadeirinha e sentam lá, tá, gente? Porque isso já está sendo feito, tá? Começou a semana passada. Já é parte desse ano, não é para o ano que vem, não, tá bom? Já está saindo. Tem uma outra também que já estava contemplada e alguém pediu. Quem aqui pediu Praça Nova Zelândia? Praça Nova Zelândia já estava na nossa lista também, tá? Não foi contemplada ainda, mas será o ano que vem, dentro das prioridades. Vamos passar para... Vamos, então, bater todos os pedidos, todas as prioridades e ver se é isso mesmo? Espera aí, só um momento, então. Pedir para... É um erro, estão dizendo para mim que já corrigiram. É um erro aqui, execução de escadaria acessível, Montanário de Borba não é no Grajaú, é Cidade Dutra. Mas se já está corrigido, obrigado. Vamos lá. Então, além das... Então, vamos lá. Mas aí a priorização é do nome da rua, né? Todo mundo sabe onde aquela rua é. Ela não... Mas a gente depois faz uma conformidade. Então, vamos lá para sugestões de novas obras. Você quer ler, Cleide? Assim já fixa também. O Vasco também pode fixar. As obras que foi pedido de novo e que é possível a gente executar enquanto subprefeitura. 1.200 metros de guia e sarjeta e pavimentação na rua Antônio Carlos Benjamin dos Santos, para ligação da Paulo Gilgenberg. Passeio público na Avenida Joaquim Napoleão Machado. Está pedindo calçada. Calçada a gente só faz na frente de prédio público municipal, escola, posto de saúde e, em alguns casos, nas vias estruturadas onde passa ônibus. Tá? A gente vai verificar a possibilidade. Reformulação de iluminação pública, que me parece que é genérico isso aqui, para toda a subprefeitura. Que ele está pedindo região de toda a subprefeitura. Eu gostaria de que isso fosse mais pontual, que ajudaria a gente. Recapeamento da Avenida Prefeito Paulo Lauro, é isso? No Grajaú? É isso? Tá. Guia e sarjeta da Rua Pedra Maria dos Santos, vou riscar, hein? Vou riscar com a maior certeza, sem medo de ser feliz. Reurbanização do Jardim Três Corações, no centro, precisa ser explicado isso para nós. Reurbanização de quê? De praça, de passeio, precisa ser mais... como foi feito no São José. Isso é mobilidade, tá bom. Isso pode ser feito sim por nós. Que, aliás, foi um exemplo bom aquele lá. Calçada na rua Carlos Alberto Bastos Machado, idem. Se for na frente de prédio público, a gente pode fazer. Se não for, tem que pedir para o proprietário fazer, tá bom? Pois é, aquilo lá é multa em cima do proprietário, viu? Tá? 50 metros de pavimentação na Avenida Joaquim Napoleão Machado, no Jardim Progresso. Vamos ver. Recapeamento na Avenida Presidente João Goulart,
Da Avenida Teutônio Vilela até cruzamento com a Manuel Alves Soares. Vamos ver. Mais ou menos 100 metros de recapeamento na rua Charles Avison, é isso? Vamos ver também. Pavimentação na estrada do Jequirituba, altura do número, no Jardim Xangri-Lá. Está aí uma coisa difícil de acontecer, mas nós vamos pedir licença para a CETESB, tá? Quando é área de preservação ambiental, é um problema com a CETESB. Não é impossível, mas a gente tem que pedir autorização. Tem aqui, pavimentação do final da rua Mitico, Ministro o quê? Juqueira Aires, Jardim 4 Centenário. Vamos ver. Remoção e despejo de entulho na rua Armando Vieira, no Jardim Centenário. Eu suponho que deve ser ponto viciado isso aqui. Tá? Nós vamos ver também. Isso aqui é zeladoria, ponto N, tá? Campo de futebol na Nova Conquista, na Praça 1, não entendi, é morro isso aqui, Praça Ramires, com equipamento de terceira idade, de ginástica, iluminação, ou seja, isso aqui é uma reurbanização do local com construção de campo de futebol. Deve existir área pública para isso. Existindo área pública para isso, com certeza nós vamos ver. Manutenção do escadão na rua José Francisco de Freitas. Também é próximo do número tal, é coisa nossa mesmo. Quadra no Jardim Orion, próximo à Escola Mozilla, também podemos ver. Praça Nova Zelândia, eu vou riscar daqui, porque já está contemplada naquilo que a gente previu, para o ano que vem, tá? Muito genérico isso aqui, mas é nossa obrigação tornar acessível todas as vielas, escadas, escadões, passagens que dão acesso às moradias, igrejas, comércios, hospitais, ponto de ônibus, que está incluso na meta 50, sendo ruas oficiais ou não. Que está sendo pedido aqui para a gente é uma briga que vai ser uma briga judicial. Aquilo que não for oficial, a gente tem que tornar oficial para a gente poder executar, senão fica fora da lei. E aqui tem uma coisa interessante que alguém que escreveu: a priorização deve ser feita por o corpo técnico da prefeitura e de acordo com as prioridades. Beleza. Aqui está o nosso engenheiro coordenador de obras, que é o engenheiro Vasconcelos, depois tem o engenheiro Fabrício, depois tem o engenheiro Alexandre, tem o engenheiro Marco Antônio, tem uma série de engenheiros lá. Pode ficar tranquilo quanto ao corpo técnico da prefeitura. Reforma de escadão na rua Xote do Peru, que liga a Vila Rubi ao Parque das Árvores. Se eu estou entendendo onde é isso aqui, eu espero que não seja em cima da passagem da linha de trem. Porque se for em cima da passagem da linha de trem, é óbvio por que nós não estamos fazendo, tá? Nós vamos verificar a possibilidade de fazer. Pavimentação entre a rua José Carlos Hefner, a altura do 741, com a rua Manuel Guilherme dos Reis. Também é possível. Vamos vistoriar e vamos ver. É um trecho de mais ou menos 100 metros. Nós vamos avisar o Mário quando a gente for lá para ele nos acompanhar. Construção da UBS no Jardim Novo, Jaú e Lucélia não é conosco, é impossível. Tá? Podemos anotar para passar isso para o futuro, que tem o endereço aqui e tudo, mas não é conosco. O resto que eu li aqui, tudo é conosco. Cris, a gente vai ou eles ficam com a lista? Pode ficar conosco. Não, se ficar, ótimo. Ótimo, manda por e-mail também, né? Não. Escaneio e manda para nós, não precisa ficar com isso, que é uma boa dica de coisa. Você é cheia. Não. Então é isso. Tem mais alguma coisa? Tá. Bom, gente, então, conforme a gente falou, a ideia era que a gente propor, né, as obras para o plano de obras, que foi acordado é que vocês consideram todas as 20 ações pretendidas indicadas pela subprefeitura como coisas necessárias, que precisam ser feitas. Então, assim, vai ter que, na discussão com o Conselho Participativo,
a priorização vai ter que ser feita naquele momento também. Mas todos esses pontos novos que vocês trouxeram, que a subprefeitura vai ficar com a lista, a gente também, e no momento de priorização, com as reuniões do conselho, vão ser debatidas. É isso. Da nossa parte, é isso. Não sei se a subprefeita quer dar uma palavra final. A gente, acho que é isso, né, Cris? Mais algum ponto? De acordo com o cronograma que está indicado em cada meta, entre 2014 e 2016. Sim, continuam. Alguém tem mais alguma dúvida, algum esclarecimento? Então, por parte do gabinete do prefeito e da Secretaria de Planejamento, a gente agradece muito a presença de vocês. Obrigada por participarem mais uma vez com a gente. A gente sabe que está sendo bastante intensa a nossa agenda de audiências, mas a gente agradece. A Cleide ainda vai dar uma palavrinha final. Me surgiu agora uma ideia que eu acho importante demais. Como o nosso território é muito grande, a gente não tem como fazer a cobertura dos problemas que tem nesse território de 134 km². Me surgiu agora uma ideia que eu acho que a gente deveria, periodicamente, encontrar um fórum, um jeito da gente se reunir, seja com a assessoria do gabinete, ou como for, através do CONSEG, também é uma boa alternativa, já que ele tem cobertura em todos os bairros, que essas demandas cheguem na nossa mão, porque a gente não tem câmera para ver todas as ruas, todos os rincões do nosso território, né? Então, o que a gente tem é muita vontade de realizar, de acordo com o plano de governo do Haddad, o Arco do Futuro, a gente tem vontade de realizar e fazer na periferia. Tá? O nosso foco é na periferia, só que a gente não consegue ter o alcance desse território imenso. Então, a gente precisa, do ano que vem, nos organizar num planejamento de fazer algumas reuniões, pelo menos aí a cada 3 meses, para a gente conversar com uma fatia da população, como essa que está aqui hoje, bem pouca, mas bem representada, que contemple todos o nosso território, para a gente poder ver o que é que necessita ser feito, né? Não importa que partido político, quem que defende ou não. É nossa obrigação administrativa fazer uma cobertura no território daquilo que a gente pode cumprir. E nem tudo a gente sabe. A gente tem um corpo trabalhando e a gente está procurando fazer o nosso melhor, mas contar com a ajuda de todos é muito mais produtivo. Era isso que eu queria pedir para todo mundo, tá? Que a gente vai fazer isso. E, no mais, agradecer a presença, né? E você quer falar, Ceará, um pouquinho? Rapidinho, gente. Eu acho assim, acho que a proposta da Cleide é o ideal para que esse governo deslanche e continue atendendo todas as demandas. Eu acho que dentro dessa proposta que a Cleide está fazendo, nós vamos ter agora a eleição do Conselho Participativo, e o Conselho Participativo ele vai servir para isso, né? Por isso a importância de todos vocês que não são candidatos trazer e se empenhar o máximo para eleger as pessoas que estão inscritas, porque é uma eleição que não é obrigatória, né? Já começa a dificuldade aí, além da que eu já falei para vocês aqui, que é a questão da distância para as pessoas votarem. Então, além disso, nós temos também o governo local, que o conselho vai estar participando, né? Então, eu acho que para a gente melhorar isso e para essa proposta da Cleide fluir, nós temos que ter o número de conselheiros, que é de 51 pessoas eleitos, né? E esses conselheiros vão estar trazendo essas demandas e ajudar a subprefeitura a atender essas demandas, né? Então eu acho que é isso. Eu acho que dia 8 nós temos um compromisso, não só com o governo da cidade de São Paulo, mas nós temos um compromisso com o nosso bairro. Nós temos um compromisso com Capela do Socorro, porque muitas vezes você vem no gabinete, faz um pedido e não é atendido, não é por falta de vontade, é por falta de perna, é por falta de uma cobrança, de ajuda que nós precisamos. Então, assim, eu acho que o Conselho Participativo, acho que vocês
ou melhor, todos nós, temos uma obrigação, né, conosco mesmos, né, para no dia 8 a gente está jogando todo o peso nessa eleição, que é uma eleição importantíssima para a cidade de São Paulo, especialmente para a Capela do Socorro. E isso, o prefeito, por o que foi dito para nós lá em todas as reuniões, não é mais um conselho para a cidade de São Paulo, é um conselho para realmente ele estar ajudando a administrar a cidade de São Paulo. Obrigado. Obrigado, Francisco. E é isso. Gente, obrigada então pela presença de vocês. A gente se encontra na próxima audiência, que vamos ter muitas ainda pelos próximos anos. Obrigada, Cris, também pela ajuda.